Oi, gente, tudo bem? Hoje é a nossa primeira aula de gramática e a gente vai ver a língua e suas variações, tá certo? A primeira coisa que você tem que saber é que a linguagem é a nossa capacidade de nos comunicar, tá? E essa comunicação, ela é estabelecida através de códigos. No nosso caso, a gente está usando a língua portuguesa para dar essa aula e transmitir uma mensagem, que é sempre o objetivo de toda ponte comunicativa, transmitir uma mensagem, tá certo? E tem várias maneiras de eu fazer isso, né? E a partir disso, você tem a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. São três maneiras diferentes de transmitir uma mensagem. Então você tem a linguagem verbal, que é o uso das palavras para poder transmitir essa mensagem, seja palavra falada, seja palavra escrita. Tá? E aí você tem o exemplo dos livros, o exemplo de uma conversa, um exemplo dessa aula, que é completamente verbal, pouco visual, não tão visual. E notícias de jornal, etc. E também nós temos a linguagem não verbal, que é justamente você não usar de palavras para se expressar. Você vai usar gestos, sons, expressão corporal, expressão facial, né? Quando você faz assim, ó, a pessoa entende que você tá brava, certo? E eu acho que o maior exemplo disso seria a Libras, né? Que é a linguagem brasileira de sinais. Você não usa palavras, você usa gestos. E também temos a linguagem mista, que é a mistura da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Tá? E aí você tem um exemplo das charges dos quadrinhos, que faz parte do nosso dia a dia, né? E de campanhas publicitárias também. Então dá uma olhada aqui comigo nessa charge aqui do André Dahmer. Leve-me a seu líder, tenho vergonha. Acho que você concorda comigo se eu tivesse somente a parte verbal, ou seja, leve-me a seu líder, tenho vergonha, e não tivesse a imagem, você não ia conseguir entender o texto. A mensagem transmitida, você não ia conseguir entender. Da mesma forma, ao contrário, se tivesse somente a imagem do OVNI da pessoa, você também não entenderia. Então, a linguagem mista, ela depende dessa mistura da linguagem verbal e não verbal para estabelecer sua ponte comunicativa e transmitir a mensagem, tá certo? E, gente, a partir disso nós temos a variabilidade linguística, porque como nós temos várias formas de nos comunicar, a língua também possui as suas variações, que vão depender do lugar, vão depender da classe social do falante, vão depender aí da diferença geográfica, tá? E da circunstância também comunicativa, porque a linguagem que eu uso numa reunião formal de trabalho é diferente do que falar com os meus amigos, por exemplo. Então é isso. A partir disso, nós temos a variação diacrônica, tá? Que é a mudança da língua com o passar do tempo. Então, com o passar do tempo, algumas palavras elas vão ficando arcaicas, ou seja, elas vão ficando ultrapassadas, tá? Também são chamadas de palavras chamadas de arcaísmos, tá certo? E é muito utilizado aí pra gente diferenciar as gerações, até porque eu não falo como meu pai fala, né? Você não fala como seu avô fala, entendeu? Então, a partir disso, palavras somem, novas palavras surgem, né? Gírias, expressões que antes eram usadas hoje não são mais. E as de hoje também não serão usadas no futuro. Então você tem aqui, os nossos avós, eles falavam pão e broto, pra falar bonito e bonita, né? Tabefe, eles usavam até pouco tempo, não vi mais ninguém usar. Supimpa, agora pouca gente usa também, né? Mas poucos anos atrás estava aí. E eu trouxe um exemplo aqui, ó, de uma questão da IFPI de 2019. A minha filha tem só 18 aninhos. Você deve ser muito mais velho do que a minha filha. Vosmecê tá emitindo uma parvoíce. Esse jeito de falar dele é bem estranho, né? Então a gente vai ver aqui. A linguagem do namorado, no último quadrinho, ilustra a variação tal da língua, caracterizada pela presença de tal. Marca a alternativa que preenche a lacuna. Então nós vamos ter aqui, ó, uma variação temporal. Por quê? A gente consegue ver na fala do pretendente da filha do cara aqui que ele tá usando palavras arcaicas. Vosmecê. Quem usa vosmecê hoje em dia? Ninguém usa mais. É uma palavra arcaica. Já caiu no desuso, não é mesmo? E parvoíce também. Eu nunca vi ninguém falar isso, né? Então é muito antigo.
Então, ele prova ser mais velho do que a filha dele, justamente por usar essas palavras, entendeu? É uma prova disso. Então ele está usando arcaísmos, beleza? Então não só diacrônica, como temporal você pode falar também, tá? E justamente diacrônica porque vem de cronos, tá? Significa tempo. E aí temos a variação diatópica, né? A variação diatópica, como o nome já diz, é de acordo com o lugar que o falante está emitindo aquela palavra. Então você tem aqui a diferença de mandioca e macaxeira, o sacolé, que é chamado de juju em alguns lugares e geladinho em outros, a bergamota, que é chamada de mexerica e tangerina em outros lugares, tá? Eu trouxe um exemplo aqui também do Enem, tá certo? A gente tem aqui a música do Luiz Gonzaga. Aí beleza. Olha eu aqui de novo chachando, olha aqui de novo pra chachar. Vou mostrar pra esses cabras que eu ainda dou no couro, e isso é um desaforo que eu não vou levar. E assim vai, né? E assim vai, ele usando essas palavras diferentes, pelo menos pra quem não é da região dele. Então, a letra da canção de Antônio Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza uma forma característica do fazer popular regional é. Então, qual o verso que vai mostrar que a gente está diante de uma variação diatópica? Seria regionalismo, que é basicamente expressões usadas exclusivamente em uma certa região. Então, nesse caso, a gente tem aqui, vou mostrar para esses cabras, tá vendo? É a alternativa C, porque é no Nordeste que se fala cabra, em vez de falar cara, homem, né? Troca-se isso aí por cabra. Então, beleza. Agora vamos para a variação diastrática. É uma variação, gente, que vai, na verdade, apontar a classe social do falante. Tá bom? Então, você pode observar que pessoas mais simples, pessoas mais humildes, elas têm uma linguagem mais simples também, tá? Se você também pegar lá no livro Vidas Secas, você vai ver muito bem isso. Os personagens são pessoas muito simples, e muito simples que isso reflete na linguagem deles, né? Essa simplicidade vai refletir na linguagem simples dele, tá bom? Então trouxe um exemplo aqui, ó, o Chico Bento, exemplo clássico disso, todo mundo conhece, né? Só ver aqui, ó. Minha mãe me deixou bem cedinho aqui para passar o dia com você. Poxa, fez você madrugar, coitado. Né? Esse jeito aí diferente de falar justamente pela classe social. Não só porque ele é da roça, nesse caso, mas porque ele é uma pessoa mais simples mesmo. Tá bom? Mais humilde mesmo. Aí tem os exemplos aqui, ó. Gente que fala nós vai, o pipa em vez de falar a pipa, né? Véia em vez de velha. E os cara tão feliz, ou seja, você indica o plural somente no artigo e não indica o plural no resto da frase. Então seria os caras estão felizes, né? Mas eles colocam o plural somente aí no artigo. Então os caras estão felizes. Mas tudo bem, gente. E temos a variação diafásica situacional. E daí você tem a variação diafásica, que é basicamente com a circunstância a qual o falante se encontra, tá? Então eu trouxe outra questão do Enem aqui para vocês darem uma olhada e terem uma noção melhor, tá? Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais sucedida. Aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma de língua em suas atividades escritas? Não deve mais corrigir? Não. Há outra dimensão a ser considerada. De fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo dos manuais de instrução. O dos juízes do Supremo não é o mesmo dos cordelistas. O dos editoriais dos jornais não é o mesmo dos cadernos de cultura dos mesmos jornais, ou dos seus colunistas. E aí beleza, né? O autor defende a tese de que não existe um único português correto. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber o quê? Descartar as marcas de informalidade do texto? Não necessariamente. Reservar o emprego da norma padrão dos textos de circulação ampla? Não necessariamente também. Moldar a norma padrão da língua portuguesa pela linguagem do discurso jornalístico? Também nada disso. D. Adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto?
É isso aqui, alternativa D. Então, como eu disse, o que você fala numa reunião de trabalho, a maneira como você fala, não é igual a maneira que você fala quando você está rodeado dos seus amigos em um rolê ou algo do tipo. Né? Então é basicamente essa que é a variação aí diafásica pra gente. Tá? E eu trouxe um exemplo aqui, ó, de inadequação linguística. 2 exemplos, né? Tem aqui, veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente? Tá vendo que o cara tá na praia, o lugar onde você vai curtir, e ele tá falando como se ele estivesse em um tribunal, ainda vestido de terno, né? Então tá muito errado isso. Por mais que ele esteja gramaticalmente correto, a situação que ele se encontra, linguisticamente falando, tá muito errada para essa linguagem que ele tá abordando. Tá? Então você saber empregar a língua portuguesa é mais importante do que você somente saber escrever ou falar gramaticalmente correto. Tá? É você saber se posicionar de acordo com as circunstâncias. Eu trouxe esse exemplo aqui para vocês. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Não é, esse é com H que a gente escreve na internet, verdade. Um emojizinho de bravo, né? Ele tá completamente aí perdido no mundo do mundo virtual e inadequado pra vida real pra falar desse jeito, né? Então não tem nem o que falar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E é isso.